Olá! No último dia 21 de agosto, o Clube de Regatas Vasco da Gama completou 110 anos de existência. Para quem não sabe, o Vasco foi fundado em 1898 como clube de remo, quando o Rio de Janeiro ainda era capital federal e tinha uma população de 500 mil de habitantes. De lá para cá, o Vascão colecionou títulos e inundou o seu torcedor de amor. Para mim, não há hipótese da minha felicidade sem que o Vasco ganhe. Eu gosto mais até de torcer para o Vasco do que para a seleção brasileira. Eu sou vascaíno e sou mesmo de coração. Eu comecei a torcer pelo Vasco. É uma grande paixão na minha vida, futebol. E o Vasco da Gama, claro. Sou Vasco no Rio. Desde o tempo de Ademir Queixada, até hoje eu continuo torcendo e sofrendo com o meu Vasco. O primeiro torneio importante que eu disputei foi com a camisa do Vasco no Maracanã. Então, realmente, o Vasco é um time... Como eu sou de Três Corações, o Vasco pode ter certeza que tem um dos corações. Foi o rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi o rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Eu, na minha infância, o Vasco era a base da seleção brasileira. Enfim, era um timaço. Eu vi Ademir Menezes, né? Vi Danilo, vi aqueles craques, Pujucan, vi Maneca. Eu fui criado vendo essa gente, sendo campeão invicto várias vezes lá no Rio de Janeiro. Em 45 veio o primeiro título. Foi o primeiro título invicto. Invicto? Invicto. Já em 45? Já em 45. O Vasco jogava com Barbosa, Augusto e Rafanel, Eli, Danilo e Jorge. Djalma, Lelé, Isaías, Jair, Chico. Era o começo do Expresso da Vitória. Era o começo do Expresso da Vitória. Esquadrão incrível. Quem é o grande nome do Vasco? Da história do Vasco para você? Ademir Menezes, que morreu, e como jogador, Roberto Dinamite foi o mais importante. E o goleiro Barbosa também. Foi o maior arqueiro do Brasil de todos os tempos. O meu calango, que é pra vida melhorar, e minha única alegria é ver meu Vasco jogar. Eu acho que todo torcedor, qualquer um de todo lugar do Brasil, que se fizesse uma oposição racional, e essa opção não é racional, infelizmente, mas fosse racional, escolheria o Vasco, porque é o clube da história mais bonita entre todos os clubes brasileiros, entre todos. Porque o Vasco foi o clube que defendeu a democracia, o Vasco foi o clube que acabou com o racismo no futebol, enfrentou o racismo. A turma do Caroço era dessa época. E nós reunimos toda terça-feira, porque ali era, como dizia a coisa, a gente já lavava a roupa suja. Então ali, desde o roupeiro até o massagista, até o presidente do clube, cada um tinha o direito de falar. O Vasco tem uma história muito bonita, ligada à profissionalização do futebol e à integração racial. Mas logo em seguida ele tomou mais uma outra atitude. Os outros times botavam negros para jogar, mas não poderiam ser sócios, não podiam frequentar o quadro social. E o Vasco incluiu todos os jogadores no quadro social. Houve também protesto, o time resistiu e foi por aí. Então isso aí teve uma influência no futebol e na história brasileira, na luta contra os preconceitos. Entra lá que hoje é de graça, no boteco do José. Entra homem, entra menino, entra velho se quiser. É só dizer que é vascaíno e que é amigo do Lelé. Eu estava fazendo um show, o camarim ficava perto assim do palco, bem pertinho do palco, e as pessoas subiam por uma escada perto do palco mesmo. Aí quando abri a porta, quem estava na minha frente? Ademir, Zizinho e Newton Santos. Eu levei um susto, né? Eu perdi a fala. Sabe qual foi a minha reação? Eu não tinha o que falar. Aí eu virei para o Ademir e falei assim: você já foi meu botão. E o Ademir, você sabe que eu não consigo... Às vezes eu falo com ele segurando, nem para ver se é verdade que eu conheço ele. Ele não sabe do faitinho que ele até hoje me exerce. No Vasco foi o Roberto Dinamite, logicamente, né? Foi o meu grande ídolo, assim. Roberto.
golaço sensacional de Roberto! Inclusive, eu tenho um filho que nasceu em 1978 e eu botei o nome de Roberto em homenagem a Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite, para mim, foi o último grande ídolo que eu tive no Vasco. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo, Roberto! Gol do Vasco! E me deixa muito orgulhoso ter contribuído e ver também que o Vasco, não só do meu tempo, mas de anos atrás, aí, de grandes jogadores, de Expresso, Expressinho, Expresso da Vitória, teve aí muitas conquistas, né? E ele gritava gol, fiel à paixão, salve o meu time querido do meu coração. Hoje eu só quero saber da comemoração e nem quero pensar se meu time não fosse o campeão. O Romário é um jogador do Vasco. Eu acho que ele diz que é América, torce pelo América e tudo assim, né? Mas eu sei que lá no fundo ele gosta do Vasco. E ele é um grande ídolo, ele joga pra caramba, assim, pra mim ainda é o melhor do mundo. O Vasco Mengão é roça do povo. Pra mim é uma grande honra, um orgulho, grande pra caramba, de ter essa oportunidade de marcar esse 1000º gol com a camisa de um dos clubes, um dos maiores clubes do futebol mundial, e o clube que, eu entro ali, eu tô na minha casa. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.